Glória a Deus, amados. Que Deus abençoe, a tua vida. Para a gente realmente é bem gostoso o fato de poder estar esse ano completando 2 anos, esse final de semana, 2 anos aqui, nesse endereço, nesse lugar, nesse prédio. Às vezes alguém pode achar que o lugar não é importante, e de certa forma às vezes sim, mas você vai encontrar na Bíblia que sempre lugar é importante, a geografia é importante. Em muitos textos da palavra de Deus você vai entender isso. Deus nos chama para um lugar específico, principalmente porque você não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Essa é a razão do desgaste de muita gente, essa é a razão do estresse de muita gente, que quer estar em muitos lugares ao mesmo tempo, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acaba ficando dividido e desgastado, É uma grande verdade. O celular trouxe essa desgraça para a gente, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, e na realidade não estar em lugar nenhum realmente de verdade, firme e com qualidade. Você pode estar em 3, 4 lugares dividindo a sua atenção e não consegue nada em nenhum deles. Essa é uma grande verdade. Pode chegar 5 problemas ao mesmo tempo para você no WhatsApp, 5 tribulações de uma vez só. Meu Deus, como é que pode, Já viu chegar 5 bênçãos ao mesmo tempo pelo WhatsApp? Difícil. Mas problema e cutucão, isso acontece muito. Mas algumas reflexões eu gostaria de levar você a caminhar comigo nessa manhã. Nós temos algumas coisas no coração, alguns projetos, algumas ideias, algumas coisas que estão fervendo, queimando no nosso coração. Queremos ganhar 100 vidas para Jesus. Queremos ganhar chegar a esse alvo de vidas para Cristo. Hoje, a caminhada com Deus da igreja, ela lida com uma série de processos contra, Tem os desigrejados, tem os descrentes com a igreja, tem os decepcionados. Vivemos nessa época de descrença de tudo, de desacreditar de tudo, de não acreditar em nada, porque as instituições, os homens desse país, talvez os mais preparados e por aí afora, decepcionaram muita gente. Então hoje vive-se uma época do descrédito, da descrença. Ninguém acredita em família, ninguém acredita em formação, ninguém acredita. Vivemos essa era de pessoas totalmente descrentes de tudo, vivem à deriva como náufragos nessa história, nessa vida. E a bênção então, quando você consegue fincar o pé e consegue se alicerçar em Cristo, e aí você vê como a sua vida então toma um rumo. Jesus é a rocha inabalável, e numa época de descrença, de descrédito, onde ninguém acredita em nada, quando você encontra alguém alicerçado na rocha, aí você acha o diferencial, você acha então a referência, você acha então a estrutura, você então consegue dizer, bom, é aqui, eu estou firme. E a igreja do Senhor Jesus é isso, é essa referência, tem que ser essa referência, não só como instituição que se reúne em um prédio, mas como a expressão daquilo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo, que é a igreja, que é você como pessoa, como indivíduo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, e que se reúne numa estrutura, que tem uma proposta, onde existe um endereço, onde existe uma referência, onde as pessoas podem visualizar aquilo que está acontecendo com gente que diz que tem Deus. A igreja local é essa manifestação visível, é essa vitrine do que Deus está fazendo. Toda esse processo de tentar diluir a igreja, dizer, você não precisa vir na igreja, você fica na sua casa e serve a Deus lá. É uma das mais perversas e satânicas expressões para desmantelar a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus tem que ter cara nesse mundo, tem que ter vitrine.
onde o mundo, onde a sociedade vê como você reage e como você age e como você se conduz em todas as circunstâncias que também atingem as pessoas que não são de Jesus ou que a gente diz que não é da igreja. Aí então o pessoal começa a ver a nossa vitrine, para não dizer a sua, a minha, né? A nossa vitrine, e vai poder dizer assim: vale a pena andar com Deus. A bênção também que ela vai poder se dar conta de que a sua vida é igual a dela, no contexto de que tudo que acontece na vida dela, acontece na sua, e de que tudo que acontece na sua vida, acontece na delas. E quando isso acontece, você tem o quê? Você tem a autoridade para falar como você suporta, como você vive todas essas coisas, e mesmo assim continua andando com o seu Jesus, continua andando com o seu Deus. Que tudo que acontece nessa vida não afasta e não faz com que você desista de andar com o seu Deus. Isso é uma grande verdade. Esse é o grande desafio. Porque alguém vai perguntar: por que você continua andando com Deus se isso acontece ou se isso não acontece? Porque aí você vai poder dizer: porque independe. A minha caminhada com Deus, a minha vida com Deus, independe das circunstâncias. Eu vivo com Deus porque Ele é o meu Senhor, porque Ele é o meu Deus, e as circunstâncias boas ou ruins não vão fazer com que eu me afaste. Os privilégios que eu tenho, ou as dificuldades que eu tenho, não alteram a minha conduta e a minha posição com o meu Deus. Por isso que a igreja tem que ter cara, a igreja tem que ter vitrine, a igreja tem que ser um lugar onde alguém pode pontuar e dizer: eles estão ali. Se alguém hoje aqui nesse bairro, porque estamos num bairro, for perguntar: então, aonde que está a igreja que diz que é do Senhor Jesus Cristo, e dizem que é da Peniel ou do Galpão, onde é? Eles estão ali naquele endereço, naquele número e naquela rua. E você pode ir lá que você vai ver gente que está caminhando nesse mundo, que está sujeita a tudo, mas está mostrando o que significa realmente andar com Cristo. É isso que é a igreja. É isso que é a igreja. E é contra isso que existe então todo um processo de mídia, todo um processo de sedução para distorcer, para deturpar e fazer com que as pessoas deixem de acreditar. E que você não seja uma vítima desse processo. E se é, hoje saia liberto aqui em nome de Jesus. Atos capítulo 2, a partir do versículo 37, é o que nós vamos ler junto com você, embasando nisso que nós estamos falando. Por que nós precisamos de mais uma igreja? Por que nós precisamos ser mais uma igreja? Porque estamos aqui no segundo ano e vamos estar aqui pelos próximos 20 ou 30 ou 50, até que o Senhor Jesus volte. Por que nós não vamos viver o mesmo processo que os nossos irmãos da Inglaterra viveram, ou estão vivendo? Com de igrejas fortes, poderosas, igrejas abençoadas, prédios onde você tinha grupos poderosos de Deus, e hoje são mesquitas, e hoje são bares, e hoje são centros de recreação, não porque a igreja mudou dali para um lugar maior, mas porque a igreja ali se auto-implodiu, secou e acabou. Porque um prédio pode diminuir, um prédio pode mudar a sua utilização. Na minha empolgação, um prédio que foi uma igreja vai continuar sendo igreja, porque nós vamos multiplicar em outra igreja, vamos pagar esse preço como estamos pagando aqui. Mas também ele pode somente transformar em um outro empreendimento, mas não porque a igreja deixou de existir, não porque a igreja no caminho se esfacelou, porque se a igreja de Cristo, ela não vai se esfacelar, ela vai se multiplicar, vai crescer e vai abençoar muitas e muitas mais pessoas, para honra e glória do nome do Senhor. É assim que eu penso. Nós estamos com o trabalho no Ministério Peniel no país de Gales, aonde por mês fecha uma igreja, simplesmente por desgaste cronológico. Acabei de inventar essa palavra agora, ou esse processo. Sabe por quê? Porque a igreja se transforma numa igreja só de velhinhos. Porque aquela igreja não multiplicou, aquela igreja não tem mais as crianças para orar, que é a nova geração. Não tem ninguém aprendendo a tocar bateria, não tem ninguém aprendendo a tocar um violão, a tocar um baixo, a tocar um teclado, a cantar, são sempre os mesmos. E eu não posso aqui falar de todo esse processo, o porquê,
Mas eu sei que a igreja então envelheceu cronologicamente e todos aqueles que estavam ali então comprometidos profundamente com aquela obra foram envelhecendo, partindo, sendo recolhidos, estando com o Senhor, e todo mês então uma igreja encerra suas atividades simplesmente porque não existe mais ninguém. Porque ela esvaziou simplesmente porque Deus vai recolhendo pela idade todos eles. Mas não tem a nova geração, não tem a nova safra, não se converte ninguém, não batiza ninguém, não entra criança, não entra jovem. Ela se tornou tão chata, tão anacrônica, tão enjoada, que ninguém nunca mais entrou por décadas. Então, hoje no país de Gales, a faixa etária média das igrejas lá é na casa de 80 anos. E é isso. Então, a perspectiva, a projeção é essa que você está vendo. A cada mês fecha uma igreja. Então, tem alguns jovens do Ministério Peniel que estão lá com qual projeto? Trabalhar com os jovens. Levantar uma nova geração. Dizer que Jesus é bom para qualquer idade, em qualquer momento, em qualquer era. Agora, a tragédia é que o país de Gales foi responsável por o avivamento do século XVIII. Mandou missionário para um monte de lugar. É a região onde você tinha um John Wesley, onde você tinha grandes nomes de missões e do avivamento do passado, século XVIII para o século XIX. E hoje as igrejas estão desgastadas. Isso não vai acontecer no Brasil. Isso não vai acontecer aqui. Que eu digo para você, até o último dia da minha vida, eu vou bater de caibro em cima do diabo ainda de quina com o porrete. Isso não vai acontecer aqui. Todos os dias que Deus me der um dia de vida, eu vou brigar contra isso. Não sei você, e eu desafio você para brigar contra isso. Por isso que eu falo, é 100 esse ano. Vamos brigar por 100. Todos os dias. Eu não vou viver 30 anos como pastor e nem sei quantos anos Deus vai me dar de vida para ver uma igreja fechar porque não entrou mais ninguém. Eu não aceito isso, eu não durmo com uma situação dessa. Eu acordo invocado, vou dormir invocado, acordo motivado, roendo esse osso, partindo para cima. Isso sou eu. E eu desafio você a fazer a mesma coisa. Não vou ver, na minha geração, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E meu desafio é que aconteça esse incêndio no seu coração. Todo o tempo que Deus me der, eu vou bater nessa história. Todo o tempo. Nós precisamos ter, para isso acontecer, uma chama no coração da igreja do Senhor Jesus. De parar com os mimimis. Aí você entra no Facebook, só tem gente fazendo o quê? Falando do que crente fez de errado. Irmão, vou dizer uma coisa para você, que Deus tenha misericórdia. A Bíblia diz assim, com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Então, um conselho pastoral que eu dou para você, se você sabe de alguém aprontando, só faça uma coisa, siga o que a Bíblia diz. Sabe, agora você precisa saber o que a Bíblia diz, né? Então leia a Bíblia. Então a Bíblia diz, se o teu irmão, se você tem um problema com o teu irmão, se tem uma situação, você vai lá com o teu irmão, no teu irmão pessoalmente e diz, irmão, isso que você está fazendo é errado, não faça isso. E aí a Bíblia diz, se você for lá e ele não quiser te ouvir, você pega um outro irmão e você leva como testemunha. E diz assim, meu irmão, trouxe uma testemunha aqui, quem sabe você não me escuta, mas escuta ele. Irmão, não faça isso de errado, paga aquilo que você está devendo, resolve a situação, pede perdão, conserta, para desse apronto aí. Se ele não te ouvir, aí você diz, bom, então agora eu estou livre disso, eu toco para frente. Mas não diz, ponha no Facebook tudo de errado que os crentes estão fazendo. Pegue seu Facebook e meta o pau em todo mundo de A a Z. Coma todo mundo picadinho a milanesa, faça isca de gente. Isso não está edificando o corpo de Cristo. Nós temos uma responsabilidade, a edificação do corpo de Cristo e anunciar que o reino de Deus está entre nós. E aquilo que a gente põe nas mídias sociais, você tem que avaliar uma coisa, se o que você está falando está edificando ou está derrubando, ou está sendo mau testemunho. Nós falamos o texto de Efésios, tudo que for bom, honesto, puro, justo, que edifica, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Então não saia do seu WhatsApp, não saia do seu Facebook, do seu Instagram, do seu não sei o que mais, nada que seja torpe, mas tudo que for bom para edificar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, é isso que nós estamos precisando.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque coisa ruim vai ter o tempo todo. Teve o tempo todo e não vai parar. Mas não vai você que vai divulgar e vai veicular o que é ruim. Nós vamos fazer o que é bom. Porque nós precisamos de mais uma igreja. Precisamos de mais milhões. Atos capítulo 2, 37. Pedro acabou de pregar sua primeira ministração após o Pentecoste. E o pessoal então ouvindo eles estas coisas, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor Jesus chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O texto fala que eles vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de falar 3 coisas relevantes para uma igreja. 3 situações e circunstâncias que uma igreja precisa ter, senão ela desfigurou e já não é mais igreja. Essa igreja, que é a igreja do Senhor Jesus, ela tem que ter essas 3 coisas. Ela tem que ser uma igreja que é testemunha, ela tem que ser uma igreja que tem comunhão, e ela é uma igreja que tem que ter proclamação. As 3 palavras no grego para isso, talvez eu cite um pouquinho, mas não é o foco, mas para você entender. Comunhão é conduta. Proclamação é pregação do evangelho bíblica, teologia sadia. E testemunho é vida. Testemunho é vida. Porque não adianta falar e não viver. Esse é o grande desafio para a igreja do Senhor Jesus. Talvez o maior desafio que nós temos hoje é viver o evangelho. Porque nós já falamos muito do evangelho. Você pode ter contato com uma infinidade de estudos, ou com uma infinidade de ministrações, de vídeos, de áudios. Nós temos mesmo aqui essa ministração está sendo gravada, está no nosso canal no YouTube. Você pode ouvir novamente tudo isso que nós ministramos, e mais uma centena delas está lá. Peniel, Vila Matias, Galpão 54, você encontra lá centenas e centenas de ministrações. Todas as ministrações aqui são gravadas e são colocadas no YouTube, eles colocam. Essa aqui está sendo gravada agora, se você quer depois você põe no pendrive e por aí afora. Eu espero que está sendo gravada, né? Está sendo gravada, valeu. Eu falo, né? Agora o problema então nosso, pelo menos no nosso contexto, nós temos acesso a muito. Posso até falar que nós somos já praticamente alma farta que pisa o favo de mel. Você pega uma revista gospel, qualquer uma que venha por aí, aí você procura lá, eventos evangélicos, infinidade. Eu quero ir num congresso de ministração da palavra, centenas. No Brasil e no mundo, centenas. Então, o crente hoje, pelo menos que vive na nossa esfera, no nosso ambiente,
não tem falta nenhuma de oferta de ministração. Agora só está faltando viver o que está escutando. O que falta para a igreja hoje é viver o que está escutando. É viver o que diz que acredita. Escuta sobre perdão, mas não perdoa. É escutar sobre perdão e perdoar. É escutar sobre obediência e obedecer. É escutar sobre sacrifício e sacrificar. Está vendo? Não tem nenhum amém, nenhum aleluia. Isso é traumático. É escutar sobre integridade, caminhada com Deus e caminhar na integridade com Deus e pagar o preço. É só por aí. Nós ouvimos muito, mas praticamos pouco. O desafio é enorme. Então, eu quero falar sobre o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam em dois processos. Perseveravam no templo e nas casas, no partir do pão e nas orações. Essa igreja que aprendeu a estar junta em todas as situações. Nas circunstâncias informais, as casas. Sempre na casa o pessoal se reúne em célula, o pessoal se reúne no almoço. Nós tivemos aqui na sexta-feira uma reunião com a liderança e foram chamados todos os líderes aqui da igreja. A gente queria honrar todos eles. Fizemos uma pizza aqui para a galera, mas aí deu aquele dilúvio doido de água e a maioria não pôde nem conseguiu chegar. A rua tudo alagada e por aí afora. Foi difícil. É uma reunião informal, onde a gente senta, bate papo, conversa, troca um monte de ideias, toca um monte de assuntos, mas ainda aqui na igreja. Mas quando chega na sua casa, a minha pergunta é, se a comunhão, se o temor de Deus, se o conhecimento do Senhor, se o prevalecer da presença de Deus na nossa vida, continua sendo nos momentos formais, nos momentos litúrgicos, como por exemplo agora nós estamos na igreja, tem um horário para tudo, tem uma certa regra, uma certa norma, ou quando chega em casa o troço descamba. Isso nós precisamos responder. Se é uma igreja, que é a igreja na casa, se a sua casa é a igreja. Quando nós entramos num conflito com isso, não, a igreja sou eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo. Então quando você vai para a sua casa, você continua sendo o corpo de Cristo. Quando nós estamos trabalhando, a nossa vida secular, a nossa função secular, ou quando nós estamos nos divertindo, quando estamos lá praticando o nosso hobby, estamos num tempo onde nós estamos relaxando, continuamos sendo o corpo de Cristo, ou não? Ou não? Nesse momento também, a igreja tem que estar perseverante. Nós como igreja devemos perseverar. Olha que coisa interessante, perseverar na doutrina dos apóstolos. Interessante. O perseverar, o que é a doutrina? O que é a doutrina é o que estabelece o nosso parâmetro, é o que estabelece a conduta aceitável e a inaceitável, é o que estabelece o que é santo e o que é profano. A doutrina bíblica é para isso. Isso é santo, isso é profano. Santo agrada a Deus, profano desagrada a Deus. A doutrina dos apóstolos. Se surgiram outras doutrinas posteriores, eu vou dizer uma coisa para você, você pode ignorar, mas a doutrina dos apóstolos, a doutrina da palavra de Deus, você não pode ignorar. E mais, você tem que não só ignorar, saber e conhecer, mas perseverar nela. Nos momentos formais e nos momentos informais. Nos momentos onde o clima é de tensão e nos momentos onde o clima é ameno. Como igreja nós temos esse compromisso, essa responsabilidade. Você como igreja tem essa responsabilidade, é comprometimento nosso como cristão. Amém? Estavam juntos nas ocasiões formais e informais, ou seja, nos contextos dos mais diferentes possíveis, eles conseguiam manter o clima espiritual. Essa é a ideia, de manter o clima espiritual em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, em qualquer momento, de não ter aquele momento de dizer assim, agora aqui não tem nada a ver. Muitas vezes no futebol, e eu quero dizer que eu não sou contra o futebol não, mas a gente aqui inclusive tem uma academia de artes marciais, então se for falar de sentar a mão em alguém, então não tem como. Mas o contexto não é esse, o contexto é o qual? Eu já vi no futebol alguém chegar e dizer assim, agora aqui não tem crente agora aqui, hein? Agora aqui não tem pastor, agora aqui é futebol. Eita, então já saiu o rabo e o chifre pronto já agora. O que você quer dizer com isso? Que você vai roubar,
que você vai mentir descaradamente, que você vai meter o bico no irmão e depois vai dizer que não chutou, você vai chutar propositalmente e depois dizer que foi sem querer, que você nem viu que você estava chutando o irmão na cabeça, pensando que a cabeça dele era bola. Você está doido, né? Então, agora é lógico que cada ambiente tem a sua atenção, todo ambiente tem um código de conduta. Os irmãos advogados aqui sabem que trabalhar no contexto de tribunal, de fórum, o ambiente tem uma conduta, tem um código de conduta, e que se você não obedece àquele código de conduta, você não pode nem acessar aquele lugar. Todo ambiente tem uma maneira de se comportar e pronto, e você tem que se moldar, mas o clima espiritual é responsabilidade sua, responsabilidade nossa manter. Você chega no hospital, é um clima difícil, é um clima ruim. E se você entrar em desespero, se você entrar num processo de começar a gritar, de exigir, de cobrar, você vai entrar num problema. Agora você pode entrar como? Senhor, em nome de Jesus, o Senhor está comigo aqui. E eu creio que o Senhor vai operar, de que o Senhor vai direcionar e vai abençoar poderosamente a minha vida aqui. Os profissionais de saúde sabem, a saúde está um caos no Brasil. Por conta do quê? De dinheiro, de investimento, de uma série de estruturas, de uma série de problemas. Você já teve a experiência de entrar num ambiente que você sabe, que você olha imediatamente e vê que está desfavorável para você. E aí você pode resolver puxar a faca e exigir os teus direitos. E resolver ser contundente. E resolver ser extremamente violento no contexto de exigir, de falar, de bater o pé, de esmurrar a porta. O que você vai conseguir em troca? Hostilidade. Não é assim? Entra num lugar e chutando o balde, metendo o pé. O que você consegue? Problema. Agora chega na autoridade do nome de Jesus em qualquer ambiente. Você vai ver o que acontece. Experimenta. Aí você chega num ambiente e diz, aqui não tem nada de Deus, aqui não tem nada de crente, aqui sou eu agora. Está por tua conta. Ou agora você pode continuar levando Jesus. Senhor, eu estou indo aqui, mas eu sei que o Senhor está indo na frente. O mais poderoso é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu sei que você tem testemunhos maravilhosos para contar. Quando meu filho contar uma história de hospital, de médico, todo mundo teria muitas para contar. Mas Jonathan era adolescente e por uma circunstância, quando nós chegamos, fomos no médico porque ele não estava bem, e aquele médico ali não era crente, não era ninguém que a gente conhecia, foi a entrada do pronto-socorro, depois no médico, no consultório lá no hospital. Primeira vez que tive contato com aquele rapaz. E quando ele examinou, ele falou assim, ele vai precisar de uma cirurgia. E a gente fica assim, pai, né? Meu Deus. E então tinha que fazer um exame, vai fazer um ultrassom na hora. E aquele rapaz, aquele médico, um especialista, ele estava acabando o horário dele, estava indo embora. Na realidade foi a última consulta, ele ia ser rendido por um outro, tem um horário, tem a sequência. Porque aí você pensa assim, a gente fala para os profissionais de saúde, é como todo trabalhador, quando termina o seu horário de trabalho, você quer fazer o quê? Dobrar, é isso? Você trabalha 5 horas, 8 horas, 10 horas, né? Aí quando dá suas 10 horas, vou ficar mais umas 10 horas aqui. Você quer fazer o quê? Para casa, Ninguém mora no emprego, não é doido morar no emprego. Você só não vai embora quando não dá para ir, porque o negócio pegou, não é assim? É ou não é? Mas se puder, na hora, você vai embora na hora, não é isso? Porque o que se espera de um trabalhador? Que ele entre na hora e saia na hora, só isso. É ou não é? Mas se você chega na hora que o médico está indo embora, porque terminou o plantão dele, e você tem uma necessidade, como que você fica? Eu quero que ele fique mais para mim, não é assim? É ou não é? Pessoal, fala a verdade aí, vai, pode, confessa. Você quer que o cara fique 6 anos lá sem sair de lá, se depender, né? Já que sou eu, porque quando é a minha necessidade, eu estou nem aí com o outro, eu quero que ele atenda a minha necessidade. Todo mundo é assim, não tem segredo. E aquele rapaz estava para ir embora já, porque estava terminando o horário dele. Irmãos, eu não pedi nada, não falei nada, a circunstância estava ali,
ainda precisou ir para um outro lugar para fazer o exame, e para voltar na hora, e aquele médico que eu nunca tinha visto, que eu não tinha tido contato, ele ligou lá para o rapaz e disse assim: faz esse exame agora, e traz aqui agora, porque eu não vou embora até resolver essa situação. Irmão, é difícil, né? É difícil, porque a pessoa tem uma demanda. Ela trabalha, às vezes, em 2, 3 lugares, ela dali tem que... Todo mundo tem seus compromissos na vida. Mas sabe o que eu falo que acontece para você? Deus toca no coração da pessoa, Deus opera. Se você começar a achar que Deus não opera na sua vida, e todo lugar que você chegar, você já chegar com um tacape, um porrete, você está por sua conta. E por sua conta sempre vai ter um limite, irmão. E às vezes o limite vai ser sempre o limite da confusão, vai ser sempre o limite do bate-boca, vai ser sempre o limite do desgaste. Ou agora você pode depender de Deus, e Deus abrir portas que você não imagina que existam, em lugares onde existe só uma parede. E eu não estou me referindo só à questão na área da saúde, em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Quando foi para construir esse lugar aqui, o irmão Cabral, um senhor de idade, já mais de 60 anos, esse ano está com 68, ele engatou aqui o ano inteiro trabalhando com a gente, assim, eu vou ficar aqui. E ele é doido, a Cidinha apelidou ele de Caleb, porque ele já é de idade, mas tem mais força que a molecada toda junta. E caiu para dentro, assim como muitos dos irmãos fizeram isso. Irmão, quando Deus age, Deus move de onde você não espera, de onde você não pensa, de onde você não tem ideia. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus move, opera coisas para você. E eu vou dizer uma coisa para você: o fato de você ter ou não ter, não é impedimento para Deus agir. É só falar uma coisa para você. Tinham 2 filhos na parábola do filho pródigo. Só para você reajustar seu pensamento aqui. Um vai embora, que leva todos os bens, depois é recebido, mesmo tendo causado todo aquele prejuízo. O outro fica, continua trabalhando com o pai, mas ele nunca desfrutou de tudo aquilo que o pai tinha para ele. Às vezes você pensa que porque você tem recursos, porque você tem uma estrutura financeira, porque você tem um bom emprego, você tem condições, então você é esse que Deus diz assim: bom, já que está tudo redondinho para você, eu não preciso fazer nada por você, porque você se vira, eu vou cuidar do que não se vira. Irmão, se fosse assim, Deus seria um pai injusto. Deus seria um pai injusto. Deus olha para você igual olha para todos os seus outros filhos, e a sua necessidade vai ser suprida em glória, porque Ele é pai. Porque Ele é pai. Um pai que tem 2 filhos, ele olha um que está com a camisa rasgada, que está desgastado porque ele pula, se sarravulha todo, se esfola todo, e o outro é o certinho, que a camisa está toda bonitinha. Tem sempre filho, tem sempre assim, né? Um que detona e o outro que não é manha, né? Aí o pai não pode fazer assim: vou comprar uma camisa nova para esse aqui, que está todo detonado, mas esse, como é todo certinho, a camisa dele não está boa, tem 3 anos, mas está inteira, eu não preciso dar outra para ele. É assim? É assim? É nada, você compra para os 2, não é não? Você compra para os 2. E por que você acha que Deus vai fazer isso com você, meu irmão? Vai olhar o outro, não vai olhar você. Deus vai abrir portas para você. Meu Deus, amém, foi fraco agora você está com problema. Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar você. Deus abençoa os seus filhos. Deus opera sobre a vida dos seus filhos. Glória a Deus. Juntos em todas as ocasiões, conseguiam manter o clima espiritual. Uma igreja pertinente é uma igreja que impacta a sua sociedade por ser relevante em vários aspectos. Essa é a igreja diácona. É a igreja que ela é serva. É a igreja que testemunha com a vida. Porque não tem como ser diácono sem viver. Como que é um diácono? Na apresentação dos diáconos aqui, eu coloquei balde, vassoura, tudo aqui. Por quê? Porque deixar claro que ser diácono não é ter uma divisa. Diácono
não significa cargo, não significa título. Cargo é outra coisa, é besteira. Um diácono é aquele que serve, é aquele que testemunha com a própria vida, que pode servir, que pode cuidar da necessidade do outro e a necessidade da igreja. Isso é ser diácono. Uma igreja diácona é uma igreja que testemunha com a sua vida. E aí eu joguei umas vassouras pelo chão, e aí eu vi alguns que vinham a vassoura e ele passava pela vassoura. Aí eu fiquei olhando e falei assim, legal, esse aí não é diácono, porque não está no coração dele. Porque o testemunho de vida de um diácono é ver uma coisa fora do lugar, é abaixar e pegar. É ver um papel de bala, ele para e pega. Por quê? Porque ele é diácono. Isso é testemunho. Agora, eu sou... né? Desculpa, tem uma nova eclesiologia, né? Hoje tem apóstolo, tem bispo, tem vice-deus, tem tudo hoje. Tem amigos meus que são bispos, outros que são apóstolos, e eu tenho liberdade com eles, e eu falo assim para eles assim, tu é bispo do quê? Ah, mas eu sou bispo. Tu é bispo do quê? Eu sou apóstolo. Tu é apóstolo do quê? Porque são meus amigos e eu bato de frente com eles. Tu é apóstolo do quê? Ah, você tem que me respeitar. Eu respeito se você for apóstolo de alguma coisa. Agora, se você quer uma divisa, então não respeita a tua divisa. Seja homem. Se você é homem de Deus, seja homem de Deus. Se você é bispo, então seja bispo. Tu é bispo do quê? O que é um bispo? O bispo é pastor de pastores, então seja pastor de um monte de pastores. Eu sou apóstolo, então seja apóstolo. Então apostole a sua vida por aí afora. Eu quero ser, a Bíblia diz, aquele que almeja, que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Glória a Deus, irmão. Eu vou falar para vocês, eu não quero ser apóstolo, não quero ser bispo, não quero ser ancião, mas vou ser ancião, porque vai ficar velho, Deus permitir o tempo. Eu quero ser aquilo que Deus me chamou, eu sou pastor, pronto, sou pastor, é isso que Deus me chamou para ser. Quem almeja as outras coisas, Deus abençoe que seja, mas que seja. Você está namorando, quer ser marido? Seja marido. Porque tem uns assim, você não é marido de nada, você não é marido de coisa nenhuma. Você é esposa, então seja, você quer ser esposa, então seja esposa. Uma muqueta, né? Esposa. Seja esposa. Eu sou esposa. É nada, não é esposa de ninguém, nem de nada. Seja esposa. E você sabe o que eu estou querendo dizer. Porque vem um nome, mas vem a essência toda do que é. É casado, é marido e mulher, então seja marido e mulher, seja casa, seja um lar, seja uma família. Tem que ter tudo ali, senão não é. É o desafio da vida cristã, meu irmão. Eu sou cristão. Mas tu está de brincadeira. Tem muito budista que é mais cristão que você. É verdade. Tem hora que foi assim, meu, pai do céu. Não é não? Tem hora que você fala assim, tem uns crentes que tem um testemunho que eu vou te contar. Só Jesus na causa. Então seja. Eu quero ser missionário, então seja missionário. Já começa hoje. Eu vou dar para você, já vou fazer um merchandising do negócio todo aqui. Nós vamos fazer a encenação da paixão de Cristo. Vai ser na sexta-feira da paixão, né? Sexta-feira que é a Semana Santa. A gente precisa de gente, precisa da igreja para participar. Eu não gosto. Eu ainda não descobri o que você gosta. Que nem só Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, e poder percursar todas as coisas, sabe o que você gosta, mas ainda não apareceu nessa terra. Ele não colocou aqui, talvez. Então eu quero convidar, desafiar. A liderança eu não convido não, a liderança está convocada. Mas se é líder, você já viu um lugar onde é líder e o líder tem opção para o que vai fazer quando vai? Isso é loucura, é doidice. Os líderes estão comprometidos. Nós vamos ter, no dia que ele se tornou líder, ele já sabia que estava comprometido com tudo. E se um dia você for ser líder aqui, diácono, trabalhar em qualquer área, já sabe, está comprometido com tudo. Não tem opção? Tem, sai. Senta no banco, pronto. Essa é a tua opção. A outra é fazer parte de tudo. Ô, glória, né? Está ficando ruim o negócio aqui. Você se deu conta, né?
Alguém entra no exército para quê? No dia do problema, não gosto. Você gosta só de andar de verde, ficar marchando. Então, você está aqui para quando precisar, a batata assar. Está pegando fogo. O bombeiro não quer ir, vai se queimar. Mas, meu irmão, você é para isso. Você não quer, pode sair, mas você não tem a opção de não enfrentar o fogo. É assim que funciona, irmão. Você é cristão, é para andar com Jesus. O que você está pensando? Mas nós vamos fazer esse projeto aqui. Nós precisamos de gente para todas as áreas. Precisamos de figurante, precisamos de gente no evangelismo. Nós vamos fazer, a gente quer levantar uma multidão aqui, para poder sair pelas ruas. É um evangelismo de impacto urbano. Então precisamos de você. Se você quer participar, você pode estar junto com a gente. Eu falei tudo isso, mas eu quero deixar em aberto aqui. No final, procura o pessoal aqui, a Neide, Lúcia, o pessoal que é da área aqui do teatro, dá o seu nome, a gente está montando o trabalho aí e você é bem-vindo. A gente vai montar uma multidão aí de gente vestida como nos tempos bíblicos e queremos sair daqui da igreja e vai ser lá no canal do mercado, perto da Catraia tem uma praça onde a gente vai fazer a crucificação. A gente quer falar do amor de Deus, usar isso como uma ferramenta evangelística, que vai ser no dia, acho que é o dia 14 ou 15 de abril, nós vamos fazer esse projeto. Quero convidar você, desafiar você como igreja para estar junto com a gente aqui. Vai ser um dia muito legal. Vai ser o período da tarde, das 3 da tarde às 5. Só 3 horinhas que nós vamos estar fazendo esse impacto evangelístico aqui na região. Estou colocando aqui para você uma igreja diácona, e aí levando tanto para a igreja como instituição, como você, como diácono. O diácono serve. A função dele é testemunhar, é servir, é atender a demanda. Irmão, se nós não conseguimos entender a demanda do que está acontecendo à nossa volta, nós precisamos que Deus abra os nossos olhos. É lógico que quando eu falo numa igreja de serviço, uma igreja diácona, imediatamente o pessoal pensa nessa demanda que nós temos aqui de cuidar do momento do culto, das portas, de servir a ceia, das ofertas, esse processo. Mas a necessidade vai muito além disso. A necessidade na vida vai muito além disso. Irmão, quando você olha a tua vizinhança, você pode ser um diácono lá. Porque você vê a necessidade. Essa família precisa de oração. E eu vou orar por essa família. Eu vou clamar por eles. Eu estou vendo que eles precisam de um suporte. Eu fico do lado de lá, só fico escutando briga, palavrão, aquele negócio. Meu Pai do céu, o que eles precisam? Precisam de intercessão. Preciso talvez eu convidar ele para ir na célula, talvez eu convidar ele para tomar um chá, mastigar uma torrada aqui, e eu poder falar um pouco do amor de Deus para essa família. Aí você começa a entender qual é a necessidade que está à sua volta. Isso é ser uma igreja diácona. Isso é poder entender qual a necessidade à sua volta. O que é que está acontecendo? O que sua família precisa? O que seu filho precisa? O que a sua filha, a sua esposa, seu marido precisam? Você começa a olhar e você começa a ver qual é a necessidade. Você começa a ver de que maneira eu posso ajudar, de que maneira eu posso me integrar, de que maneira eu posso ser bênção na vida de alguém que está à minha volta. Isso é diaconia. Diaconia não é só abrir e fechar a igreja. Acho que nós reduzimos, né? A diaconia, a abrir e fechar a porta da igreja, a cumprimentar o irmão que está chegando, a dizer se é preciso de alguma coisa, ou ver o papel higiênico no banheiro, ou o copinho de água. Se isso for ser diácono, ficou pequeno, né, meus irmãos? Acho que você é muito mais do que isso, porque trocar um copinho, a gente podia terceirizar, as empresas já fizeram isso. Jesus colocava na Bíblia, vocês contratam uma empresa, contrata uma empresa para ficar na porta, é uma empresa de portaria, não tem? No seu prédio provavelmente tem lá, portaria. Pomos uma pessoa treinada na portaria, que faz o quê? Ele fez um curso, recebeu um treinamento para o controle de acesso. Pode contratar um pessoal para fazer limpeza do banheiro, uma empresa de produto que faz terceirizada, que faz tudo isso. Então, aí se a gente faz isso, a gente diz assim, essa igreja não precisa mais de diáconos, porque a gente ficou bacana, né? Tem dinheiro, porque todo mundo, veja bem, irmã,
Se você puder ter uma secretária em casa lá para você, você não queria? Lavar, passar, cozinhar. Você chega agora, já está pronto o rango. Pensou? Você abre a porta assim, aí está pronto. Aí você come, e aí vai ter um período de meditação da tarde do domingo, para voltar para o culto à noite, ou para sair para o evangelismo, ou para fazer uma visita. Aí fala, que legal, agora eu fiquei mais livre, porque eu pude contratar alguém para dar uma força aqui, para ser minha secretária. Você chega lá, a máquina de lavar está lá, e a roupa já está pendurada, passada. Ficou bom? Ninguém ia rejeitar isso, né? Oh, Jesus, muito obrigado. Aleluia, eu recebo, né? Deus abençoe você, que você receba tudo isso, em nome de Jesus. Aí acabou a função do diácono. Acabou, não precisa mais ninguém servir, a gente já pode pagar. Não, claro que não. Aí você começa a entender que de ser diácono, ser servo, é mais do que fazer, é mais do que limpar o que precisa ser limpo. É diácono para cuidar de vidas. Na igreja primitiva, a igreja, quando se colocam os diáconos, por quê? Porque os apóstolos estavam cuidando da pregação, da ministração, e tinha um monte de gente em volta, que tinha necessidades, e eles não estavam conseguindo atender a demanda. Então eles separaram homens e mulheres de calibre, para poder olhar a necessidade da pessoa que estava junto e dizer, eu vou ajudar você, eu vou ajudar a solucionar o seu problema, eu vou conduzir você a circunstâncias diferentes da sua história, da sua vida. Coisa abençoada, né? Agora espero que a sua mente abriu com relação à diaconia. O negócio é o outro. Você foi chamado para ser bênção na vida do outro. Isso para mim, irmão, é ser sal e luz nesse mundo. Aleluia. É mais do que simplesmente varrer uma sujeira que está no chão, é necessário, mas é muito mais do que isso. Eu quero que você possa entender. Uma igreja que é testemunha, que vive uma vida pessoal que mostra em prática de vida com Deus o que é. Uma igreja que vive a comunhão, que tem como prática, que vive uma proposta de comunhão, uma conduta de aproximação e não de afastamento. Isso é comunhão. A comunhão é viabilizar o quê? A integração, o envolver, o fazer parte, o estar junto e não o afastamento. Isso vem com perdão, isso vem com misericórdia, isso vem com sacrifício, isso vem com semear, investir em unidade. Eu vivo para integrar, eu vivo para que mais um possa fazer parte. A minha história, o meu plano de ação é sempre agregar mais um. Lembra da palavra do pai de multidão? Quem é o pai de multidão tem sempre mais uma cadeira para colocar mais um na mesa, e tem sempre mais um prato, e tem sempre mais um garfo e faca. Aleluia, né? Porque quando você chega numa recepção, não tem mesa para sentar, não tem mesa para servir tua comida, não tem cadeira para sentar, não tem prato, não tem talher, não tem copo para você, o que você entende? Aqui não tem lugar para mim, aqui não tem espaço para mim, aqui já está completo. Mas uma igreja aqui, ela tem esse processo de comunhão que é koinônica, né? Que é de koinonia, é a igreja que tem sempre mais uma mesa, que tem sempre mais uma cadeira sobrando, para que quem chega diz, a gente tem um lugar aqui para você. Você pode agregar aqui, quem estava esperando mais um, e que bom que é você. Pega mais um prato, pega mais um talher, põe mais uma mesa aqui, pega uma camiseta para ele aqui, deixa eu pegar teu e-mail aqui, vamos junto aqui, tem espaço para você. É uma igreja que abraça, é uma igreja que está aberta para receber, aleluia. Porque ela tem um projeto de discipulado, de cuidado, de cura, de restauração, de acompanhamento. E é uma igreja que tem a palavra de Deus como a sua base. Ela é escriturística. É uma igreja que persevera na doutrina, que estuda a doutrina, que lê a doutrina, que conhece a palavra, que sabe que Jesus Cristo é o centro. A igreja não é Jesus Cristo. A igreja não é o Evangelho. Sabia disso? A gente acaba confundindo. O Evangelho é Jesus Cristo. A igreja
na realidade, ela é a noiva de Cristo. E a gente parece que esqueceu isso. A igreja é a noiva de Cristo. E tem que ser apresentada, tem que estar devidamente composta, devidamente adornada, bonita para Cristo. Eu falei sobre isso na festa de casamento, e aí vem o processo da igreja cristocêntrica. A igreja cristocêntrica, ela não tem espaço para nomes. Então, não é o nome de um homem que personifica a igreja, é o nome de Jesus que personifica a igreja. Quando um nome humano, terreno, é o nome que se destaca numa igreja, tem alguma coisa errada. Porque o nome que tem que se destacar é o nome de Jesus Cristo. Porque a igreja é noiva de Cristo. Eu ainda não vi um casamento que a noiva, eu digo casamento terreno, para você ver como que é a dinâmica. Primeiro já tem a mandinga gospel, a macumbaria gospel, que o noivo não pode ver o vestido da noiva porque dá azar, inclusive na igreja evangélica. Olha como que é a bagaça. O noivo, é surpresa para o noivo ver o vestido da noiva, porque senão dá azar. Puxa vida. E aí depois joga arroz, que é outra mandinga, e joga o buquê para ver, aí já é outra mandinga, né? Vamos fazer uma macumba na hora. Joga o buquê, porque quem pegar vai dar sorte de ser a próxima a casar. Eu já vi casamento que uma dá na outra, derruba para catar um negócio. Meu Deus, acredita mesmo, que se pegar o buquê vai ser a próxima. São coisas que a gente faz e não pensa. Mas eu não vi ainda. Você vê a nossa distância? Eu não vi a noiva, eu não vi uma noiva ainda escolher o vestido dela para agradar o noivo. Agradar ela. Eu tenho um sonho que eu vou usar esse vestido. E o noivo eu nem escolhe mesmo. Irmão, tu vai escolher sandalinha para tua esposa? Tu dá o dinheiro e ela compra. Tenta escolher uma sandália para sua esposa. A gente não consegue, não é assim não? Aí dá o dinheiro, então você faz aí como você quer. E talvez pareça que a igreja do Senhor está na mesma forma. A gente pensa assim, Jesus, vocês fazem como vocês querem. Não é assim não, irmãos. Qual é a noiva que escolhe o vestido pensando no noivo? O meu noivo, que vai ser o meu marido, vai gostar demais desse vestido. Ela está pensando nela. Foi ou não foi, irmã? Você escolheu o seu vestido de noiva, quem já casou aí, pensando no seu marido? Pensando no noivo? Aí eu falei que tem muita noiva que casa, que é para fazer inveja nas outras. O meu vai ser o mais bonito que de todo mundo. Ninguém nunca teve um vestido igual o meu. Ela nem gosta daquela bagaça que ela está usando, que é um negócio, mas ela vai pôr que é para fazer ruim para as outras. Então já o propósito do negócio, já não foi nem ela se sentir bem, nem ela está feliz. Ela está feliz, olha só como é coisa perversa. Ela está feliz porque ela está com algo, se ela pôde, né? Mais bonito, mais bacana que de todo mundo que apareceu até hoje. O meu foi o melhor. Já começou com uma semente de inveja, de envidia. Olha só como eu estou melhor que todo mundo. Essa é a ideia. Triste, né? Olha a distorção. Não pode pôr um vestido bonito? Ponha. Você não pode se sentir bem, você não pode se realizar porque se vestiu de noiva. Legal, que maravilha, deve sim. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas se você perder de vista a essência, você ao invés de desfrutar, ao invés de abençoar, você está causando outra coisa. Como eu falei, eu nunca vi nenhuma noiva se vestir para o marido ainda. Agora vamos começar a pensar, nós como a noiva de Cristo, como igreja, a noiva de Cristo, leva para o nosso lado, leva para a nossa realidade. Quando é que você começou a se aprontar, a se estruturar, a se embelezar, a se fortalecer para agradar a um noivo, para agradar o Senhor Jesus? Para pensar, na última vez você disse, hoje eu vou agradar o Senhor Jesus. Talvez a gente não lembra quando foi. Quando comecei a pensar nisso, eu fiquei, meu Deus, deixa eu pensar aqui. Não é uma grande verdade? Então acho que a gente precisa ser chamado
a uma responsabilidade. Você é chamado a uma caminhada com o Senhor diferenciada a partir de hoje. É o segundo ano, nós vamos ter o terceiro ano, quarto e assim por diante, vamos caminhar, mas nós precisamos levar algo. Nós precisamos ir em frente, mas tendo realmente uma meta. Eu vou sair daqui e eu vou agradar o meu Deus, o meu Senhor na minha vida, em tudo que eu faço. Vamos orar juntos. Quero orar por você, quero abençoar a tua vida. Meu Deus, eu quero orar, nesse momento eu quero abençoar a vida dos meus amados aqui. Senhor, a tua igreja, o teu povo, o rebanho que é teu, eu quero pedir por um mover de Deus poderoso. Senhor, nós queremos realmente entrar em sintonia e poder glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor Jesus com a nossa vida, com aquilo que o Senhor tem nos dado, a nossa existência, a nossa caminhada. Eu quero pedir, Senhor, agora, nesse momento, que o Senhor possa perdoar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa falar profundamente a cada coração, aqui, meu Pai, no nome de Jesus. Meu Deus, eu sei que muitas famílias aqui precisam de milagres, precisam de renovo, precisam de palavra poderosa de Deus. Então eu peço, nesse momento, vem sobre essas vidas. Senhor, eu quero clamar por aquele que talvez está aqui conosco nessa manhã, mas que não tem ainda uma experiência de novo nascimento com Cristo. Quero clamar por você. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, se você ainda não disse, Jesus, Tu é o meu Senhor, meu Salvador, eu quero orar por você então nesse momento, pedir que Ele possa, nesse momento, te conceder a salvação, de você ser uma nova vida em Cristo Jesus. Você, aonde você está, no seu lugar, você levanta a mão comigo assim, dá um sinal com sua mão dizendo sim, eu estou entregando minha vida para Jesus. Eu estou dizendo que a partir desse momento, eu nunca tinha feito isso, mas eu estou fazendo agora. E nesse momento eu declaro que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. E peço perdão pelos meus pecados. E peço perdão, Senhor, porque eu sei que só Jesus pode perdoar pecado e me fazer uma nova criatura em Cristo. Nesse momento eu me entrego a Ti, declarando que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. E eu sei que todos os meus pecados estão perdoados, porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Em nome de Jesus, eu abençoo você. Eu abençoo a igreja do Senhor Jesus, reunida aqui nessa manhã. Receba a tua bênção. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém, eu te abençoo. Amém, aleluia, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.